Fred, e eu acho que, inevitavelmente, a gente também precisa colocar uma lupa sobre a situação de Mariano Sosso, né? Da mesma forma como existe pressão em cima de Mancini, tem muita gente que enxerga uma responsabilidade grande caindo sobre os ombros de Sosso. Inclusive, o próprio chamou a responsabilidade para ele ali naquele discurso de entrevista pós-jogo mesmo, mas chamou a responsabilidade dele para ele naquela derrota especificamente. Mas queria que você trouxesse também a sua visão. Como está a situação em torno do técnico do Sport? A forma como o Sport perdeu ontem, né? Partindo, obviamente, do gol já mais do que citado, mas com a escalação extremamente confusa, que não se justifica mesmo com tantas ausências, porque tinham menos ausências ontem do que contra o Ceará. E contra o Ceará foi uma romaria aqui de elogios às escolhas de Sosso. Escalação, condução da partida, nas limitações extremas que o Sport tinha naquela noite no Castelão. Ontem as limitações não eram tão extremas assim. Tá? Ok, perdeu o Castan, que mexe muito ali no sistema defensivo, mas tinha o retorno de Titi Ortiz, tinha o retorno de Zé Roberto, tinha Barleta voltando. Então você tinha Titi Ortiz, na verdade, jogou, né? Era Zé Roberto e Barleta. Você tinha uma camada maior de opções para ir encaixando. E ele, né, colocou em campo um bando, né, precipitado, fugindo talvez de um jogo mais combativo, né, tentando um atalho, tentando. Enfim, eu acho que ele deveria ter mirado o perfil da forma com que o Sport enfrentou Mirassol, tá, da forma com que o Sport enfrentou o próprio Ceará, fazer um misto daquilo e encarar o Novo Horizontino com mais tranquilidade, sem o fatalismo de ter que partir para cima desde o primeiro minuto. Enfim, tudo o que aconteceu no jogo contra o Novo Horizontino, que eu considero pior do que o do Fortaleza, e já expliquei isso ontem, tá, por N fatores, acho que o Sport conseguiu ser mais esporte contra o Fortaleza do que contra o Novo Horizontino, e obviamente o Fortaleza teve muito mais méritos próprios do que o Novo Horizontino. Então, ontem aconteceu um movimento significativo em relação a Sosso, que é, quem já era contra amplificou essa rejeição assim para talvez o nível máximo na temporada. Quem já era contra meio que desistiu, que largou. E a gente já está vendo aqui no chat a galera pedindo Eduardo Batista, ontem muita gente pedindo Jair Ventura. E quem era a favor, quem é a favor, cedeu um pouco, se assustou um pouco. Porque você começa a analisar o jogo em si, as escolhas, e começa a trazer 2 derrotas em casa, sem enfrentar nenhum grande adversário em 6 partidas. Aí você começa a comparar desempenhos, comparar pontuações, ver a forma com que o Sport perde. Ver a forma com que o Sport perde alguns jogos, tá? Breno aqui me corrige. Fabrício Domingues, Zé Roberto e Barleta foram as voltas. Ver a forma com que o Sport perde alguns jogos. Tá? Então, assim, quem é a favor perdeu parte do escudo. Internamente, eu trouxe essa informação antes das vitórias sobre Paysandu e Mirassol. Internamente, a confiança no trabalho dele é absoluta e total. Tá? Eu só vejo a mudança no Sport se colapsar. Agora, eu acho que tem que ter atenção para não cometer o mesmo erro do ano passado. Tem que identificar se colapsar. Não é agora que vai colapsar. Uhum. Tá? Não há colapso. Não há colapso. Não há nada perto do colapso. Vai vir a janela, vai vir os ajustes, mas é preciso estar muito, muito atento para não acontecer a intransigência que aconteceu no passado. Detalhe, eu
defendo de forma ainda muito clara a permanência de Sosso. Ainda acho muito possível ele conduzir esse time para um acesso seguro, né? Nem para um acesso dramático. Eu ainda acredito na possibilidade do acesso seguro. Mas não tem só cuidado para não virar algo pessoal, uma aposta pessoal, né? Uma intransigência absoluta, fechar os olhos para tudo que... Eu acho que de coração, Fred, eu não acho que passa por aí não, sabe? Eu não acho que é... Eu não sei se seria exatamente intransigência nesse caso. Eu não sei se é tipo... eu confio no meu taco e eu sei que esse é o melhor caminho e todo ano mundo... passado foi. Eu acho que é mais uma de ficar confortável na posição de deixar outras pessoas conduzir o processo. É uma facilidade muito grande de depositar uma confiança cega. Eu acho que é mais isso do que intransigência mesmo, sabe? Eu acho que é mais uma de confiar cegamente, de coração aberto mesmo, e deixar de analisar algumas coisas mais concretamente. Mas eu concordo com você. Eu vejo que tem caminhos aí para onde seguir com o Sosso e analisando, inclusive, os cenários de troca, né? Pensar muito em quem vem, sobre que circunstância, né? E analisar também o momento de desfalques, né? E entender, e aí eu acho que é o principal erro a ser evitado. Não é nem essa questão da, vamos chamar de intransigência ou de confiança excessiva, né? Eu acho que o mais importante, o erro que deve ser evitado a todo custo é o de ter a crença de que o elenco tem profundidade suficiente. É de ter uma ineficiência e uma falta de sede mesmo e de senso de urgência na hora de ir para o mercado. Eu acho que esse é o erro que tem que ser evitado a todo custo. E eu espero que já esteja sendo, porque não, se a galera ainda... porque se a galera tiver ainda nessa de não, precisamos ir, já está muito ruim, velho. Já está muito ruim. Veremos se, quando abrir a janela, se vai ter gente treinando. Mas é isso que eu disse. Antes da janela tem que minimizar danos. Pelo menos, assim, porque a janela não é para começar aí atrás. Mas eu tenho certeza que se sabe disso lá. A gente falou do Ceará. O Ceará tem 2 jogos em casa. O Sport tem 2 jogos fora. Não pode voltar com 2 derrotas. Eu, sinceramente, acho que o Sport não pode voltar com menos de 4 pontos desses jogos fora. Ixi, eu acho que não pode. Para limpar um pouco dos erros em casa. Se voltar, os questionamentos, para mim, vão ser ampliados, tá? Se o Sport não... se o Sport traz uma derrota, 2 empates, uma derrota e um empate, para mim os questionamentos vão sendo ampliados, porque aí o campeonato já vai se aproximando ali do fim do primeiro turno, o time vai estar em 7º, 8º, né, e a realidade vai se impondo. Derrotas de contextos, 2 a menos com o Avaí, 19 chutes contra o Ituano, isso vai ficando desse tamanho, Celso. Isso vai ficando desse tamanho. Se não tem pontuação, o Sport de Anderson virou com 35. Faltam 17 pontos, 16 pontos para esse time virar com 35. Tá? E eu achei um absurdo o Sport de Anderson virar com 35. E eu acho um absurdo esse Sport de Sosso nesse campeonato, com os jogos que teve, não ter 26 pontos aí. Sabe? E 26 não é assim, porra, aí fala logo que era para ter 33. Não. 26 era ganhar do Novo Horizontino para estar com o Avaí, ou ganhar do Avaí para estar com o Novo Horizontino. Pronto. Aquela de João, aquela projeção de João, foi contra quem que a gente estilou? Foi Criciúma fora Vitória. Isso. Foi Criciúma. Foi Náutico, foi a reta final do Náutico, né, para não cair. Foi. Aí quando chegou Criciúma fora, que ele botou assim, 3 pontos. Aí a turma largou. Peraí, João. Bota logo 3 pontos pra todo mundo aí. E ainda não é isso, né? Ainda não é o caso.
Não, mas esse eu tô falando até no retroativo, né, Celso? O que eu tô falando é o retroativo. Sim. Não é que eu tô dizendo que teria que. 26 pontos para mim é assim. Não perdeu do Ituano. Venceu o Avaí, venceu o Novo Horizontino, pronto. Já tem os 7 pontos. Já tem mais do que, né, os pontos que faltam aí para esse 26, 7 pontos. Para mim, os pontos devem 7 pontos. Sabe? Eu acho que 7 pontos aí são inaceitáveis não ter. Inaceitáveis. Tá? Inaceitáveis. Eu tô trocando alguns, tá? Eu tô trocando alguns. Não, ok, perder um jogo em casa, como perdeu para o Avaí, mas não 2. Tá? Enfim. E da forma como perde, Fred. Da forma como perde, pô. Porque tu perde um jogo saindo na frente e depois tem 2 jogadores expulsos assim de forma. Caralho! Não é isso, aí o outro pega. E aí o outro tu perde se o adversário tocar na bola e tu dá um gol pros caras. É um negócio assim, você faz, velho. Que loucura é essa, pô? Que loucura é? Para aí, velho. Para aí um pouquinho. Vamos tentar entender o que é que tá acontecendo. Talvez 26 até seja duro, mas 24 tinha que ter. 24 tinha que ter. Existiram armadilhas nesse ano. Mas talvez, pro bem do esporte. Olha aí, Cássio, você vai sair dizendo que foi bom perder ontem. Pro bem do esporte. Tô atento. Veio antes. A onda veio antes da janela, né? Então, assim, a janela que o esporte patinou foi a primeira. Se é para levar gol, que seja mais cedo, né? Mas não tão cedo. A primeira. A patinada foi na. Então, assim, tem um tempo de correção. Sim. Vamos dizer que no pior dos cenários, o esporte vira o turno nesse desenho que está aí. Vira o turno, não, desculpa. No fim do Chegue na janela, nesse desenho. Fora do G4, mas absolutamente inserido na pontuação do primeiro. Não tem distância sequer para o primeiro. Uma considerável janela tende a equalizar. Estabilizar, né? Exato. Tende a estabilizar. Dependendo também da janela dos outros, né? É, óbvio, mas precisa fazer essa janela. Alguns outros não, Celso. Operário, Vila Nova, Avaí. Não tem mágica na janela. Você tem que ver a janela do América, do Santos, do Curitiba, do Ceará. Os outros não tem mágica. Tá? O Ceará está correndo o risco de perder David Cato, está correndo o risco de perder. Claro que com ganhos financeiros, de perder Pulga, né? Mas é isso. A janela, estão perguntando quando abre, Pedro está perguntando, a janela abre daqui a 18 dias, né? A janela está chegando. Vamos lá. E vai ser uma janela super longa, né, Mioca? 2 meses de janela. Acho que é 2 de setembro, se eu não me engano. Então tem tempo até para errar. Não, a janela é uma varanda. Perfeito. Tem tempo até para errar, corrigir, tá entendendo? Tem que ir. A varanda de transferência.